Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria. Nós podemos começar mais um programa Escola da Fé. Mais um programa da Canção Nova que quer levar até você aquilo que está no coração da igreja. Há 2000 anos, o Espírito Santo vem assistindo a igreja, guiando a igreja, enriquecendo a igreja através dos seus filhos, né? Os papas, os doutores, os santos, os mártires, que foram criando esse acervo espiritual fantástico da igreja. Esse programa é para você conhecer um pouco disso. E nesse nosso programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre exatamente alguns fatos importantes da vida da igreja, que talvez você não saiba. Mas vamos começar rezando, pedindo a graça, a bênção de Deus, a inspiração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês a rezarem comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos rezar uma Ave Maria para que ela nos socorra na nossa perpétua miséria, como dizia um santo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui presentes no nosso auditório, bem-vindo você também de casa. Aqui do auditório temos amigos e amigas de Socorro, São Paulo. Quem é? Está ali, a câmera vai mostrá-los. Montes Claros, Minas Gerais. Vila Velha, no Espírito Santo. Petrópolis, Rio de Janeiro, e Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Bem-vindos à Canção Nova e ao nosso programa. Hoje nós vamos conversar sobre alguns fatos importantes da vida da igreja, coisas que às vezes a gente não sabe, porque nós estamos caminhando, fizemos uma série de programas sobre a igreja, certo? Fizemos uns 10 programas sobre a igreja. Agora a gente vai continuar depois, né, com os sacramentos. Por quê? Porque a igreja é o sacramento universal da salvação, mas a igreja é salva através dos sacramentos. Os sacramentos descem da redenção de Cristo até nós para a nossa salvação. Mas hoje eu quero fazer um programa como que fechando um pouco a igreja, alguns fatos importantes da vida da igreja, né? Depois eu quero mostrar até alguns livros que a gente pode encontrar isso, claro, nessa coleção de história da igreja, que são 3 volumes, né? A Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna Contemporânea, está tudo aqui também. Tem um outro livro que muita coisa a gente vai encontrar aí, uma história que não é contada. O que é essa história que não é contada? São as coisas bonitas que a igreja fez na história e que não é muitas vezes contado nas escolas, nas universidades, né? Às vezes criticam tanto a igreja, mas não mostram as coisas bonitas. Eu quero mostrar alguma coisa hoje, assim, algumas coisas só, que eu pensei assim, de muitos fatos, ok? Só para a gente ter assim um gostinho, né? Um pouco mais também da vida, da história da igreja, certo? Bom, quero lembrar também que todos esses slides que eu vou passar aqui já estão disponíveis aí no Facebook, facebook.com/Escola da Fé, tá? Você pode também nos acompanhar pelo e-mail, escoladafé@cançãonova.com. Tem também o telefone aqui da Canção Nova, 31 12 31 86 2600. E quero lembrar que, veja como a igreja é rica, não é rica de dinheiro, rica de graças, né? Hoje, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma devoção maravilhosa, né? Que vem lá do Oriente, né? Hoje o ícone dela está em Roma, na igreja de Santo Inácio de Loyola. E depois, amanhã, festa do Sagrado Coração de Jesus.
a expressão do amor de Deus por nós, simbolizado no coração de Jesus. O coração é o símbolo do amor, né? E depois de amanhã, Imaculado Coração de Maria. Veja, é graça sobre graça, bênção sobre bênção. Nós temos que aproveitar essas festas, porque quando a igreja celebra uma festa, ela presentifica o acontecimento. Não é apenas uma memória, né? Um mnemone, não, é uma anamnese. O grego usa duas palavras para memória, né? O anamnese, quando você lembra um fato, mas ele se torna presente. É quando um médico faz uma anamnese num doente, faz uma pesquisa, o que o doente tem? Um diagnóstico, é presente, né? Diferente do mnemônio, que é só uma lembrança. Vamos celebrar o 7 de setembro, só uma lembrança. Não, a missa é uma presentificação do Calvário. Então, nas celebrações litúrgicas, o fato se torna presente. Importante lembrar. Por quê? Porque as ações de Deus são teândricas, o tempo não consome as ações de Deus, o tempo não mata as ações de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem fez o tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo, mas Deus não. Então vamos aqui, alguns fatos interessantes sobre, né, a igreja. Aproveito para mostrar, esse ícone que vocês estão vendo aqui, é um desenho que está numa catacumba, 1º, 2º século. É Cristo com uma ovelha no lado aí, né? Veja, os nossos mártires já faziam imagens. Os nossos mártires que nas catacumbas eram sepultados já faziam imagens, né? Pode passar? Então, são alguns fatos que eu vou mostrar assim, nem todos estão correlacionados, mas estão todos ligados à história da igreja. Por exemplo, uma citação muito interessante, que é de um doutor em história da igreja, um doutor em história, Dr. Thomas Woods, que é bacharel pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e PhD em história pela Universidade de Colômbia. Eu usei muito o livro dele, ele escreveu um livro, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Usei muito nesse livro que eu escrevi, uma história que não é contada. Olha o que esse homem diz. É um historiador moderno, atual. Bem mais do que o povo hoje tem consciência, a Igreja Católica moldou a civilização em que nós vivemos. Essa civilização nossa, ok? Que é a maior civilização do mundo. Vocês podem notar o seguinte: todos os grandes descobrimentos científicos foram feitos aqui no Ocidente. Rádio, TV, internet, automóvel, trem, eletricidade, tudo. Por que tudo foi feito no Ocidente? Porque a Igreja Católica ensinou o homem a usar a ciência e a fé. No Oriente, não aconteceu quase nada. Porque a cosmovisão oriental não propiciou o desenvolvimento da ciência, porque acreditava que Deus e as criaturas eram a mesma coisa, o panteísmo. Então não pesquisavam. A igreja ensinou que não. Deus é Deus, a criatura é criatura. Então a criatura é estabelecida em leis. Por isso que todos os desenvolvimentos, especialmente da Idade Média para frente, foram feitos no Ocidente. Então ele diz, olha, e o tipo de pessoa que nós somos, embora os livros textos típicos das faculdades não digam isto, a Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental. Está aí. Esse homem, gente, é um PhD famoso nos Estados Unidos, Dr. Thomas Woods. Pode passar. Ele escreveu um livro em inglês, eu conheci esse livro em 2005, ainda em inglês, depois ele foi traduzido em 2009, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Bom, até 1870 existiu o Estado Pontifício, que correspondia a uma boa parte do território da Itália de hoje. Não sei se todos sabem, a igreja tinha um estado de 40 mil quilômetros quadrados. Por quê? Porque quando caiu o Império Romano, na mão dos bárbaros, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. Por quê? Já tinha tido cerca de 50 papas, foi no ano 476. Tinha os mosteiros, tinha os monges, tinha os santos doutores, como um Santo Agostinho, um São Jerônimo, um São Basílio Magno, um São Gregório de Nice, São Gregório Nazianzeno. Esses homens seguraram a civilização. E aqui o que aconteceu? Tudo começou a girar em torno da igreja, as escolas, os colégios, os orfanatos, os colégios. O que aconteceu? O povo começou a doar muita coisa para a igreja. Havia condes, condessas, barões católicos que morriam, deixavam territórios inteiros para a igreja. Então,
quando você pensa no mar da Itália, aquela bota, né? Dos dois lados são dois mares, né? Mar Tirreno e Mar Adriático. Uma faixa de terra que pegava dos dois mares era da igreja. Pegava a cidade inteira de Roma, Ferrara, Bolonha e muitas outras cidades importantes. Era da igreja. Mas em 1870 a igreja perdeu tudo isso. Por quê? Porque o Estado italiano invadiu tudo isso, tomou da igreja, e a igreja ficou com o Vaticano, que tem meio quilômetro quadrado. Não dá nem para descer um avião. Tinha 40 mil quilômetros quadrados e foi constituído por terras doadas livremente ao Papa. Chamava-se o Patrimônio de São Pedro. E envolvia várias cidades italianas, como eu já falei. Em 1870, na Guerra de Unificação da Itália, Vítor Emanuel II do Piemonte, norte da Itália, desceu com 50 mil soldados e invadiu o Estado Pontifício. O Papa tinha um exército de 10 mil soldados, porque o Papa era um chefe de Estado. Por isso que até hoje o Papa é chefe de Estado. Né? Só que o Papa Pio IX, para não enfrentar 50 mil com 10 mil, ele assinou a rendição. Ele entregou tudo, para que não houvesse conflito, não houvesse morte. Mas ficou com aquele pedacinho de terra. Até o pedacinho de terra que é o Vaticano, o Estado italiano queria tomar da igreja. Mas aí os papas ficaram presos no Vaticano 60 anos, porque eles sabiam que se eles saíssem dali, o Estado tomava. Até que em 1929, o Papa Pio XI, junto com Mussolini, assinaram o Tratado de Latrão, que reconheceram o Vaticano como um território independente. Uma coisa inóspita, um Estado dentro de uma cidade, um país dentro de uma cidade, está dentro de Roma, que tem status internacional. Por isso que o Papa tem, o representante do Papa tem assento na ONU. Porque o Estado do Vaticano ele foi criado lá por volta do ano 780, com Carlos Magno, e o pai de Carlos Magno, Pepino o Breve, e o avô de Carlos Magno, Carlos Martel. Ou seja, o Estado do Vaticano é mais antigo do que o Brasil, que os Estados Unidos, que toda a América. Então, pelo direito internacional, a igreja tem status de Estado, por isso que o Papa é recebido como chefe de Estado, não só como chefe da Igreja Católica. Muito bem, pode passar? Eu não vou ter tempo de mostrar tudo que eu preparei, mas depois quem quiser acompanhar esses slides pelo Facebook pode ver. Um outro dado interessante, o Vaticano não pode vender nada que esteja em seus museus, pois não lhe pertence. Muita gente diz assim, por que a igreja não vende aquele museu do Vaticano tão rico? Porque não é da igreja. A igreja tem usufruto. O Papa não pode vender uma estatueta do museu. Porque no Tratado do Latrão, assinado entre Mussolini e o Papa Pio XI, ficou disso, a igreja pode usar tudo que está aqui, mas não pode vender nada. Então, a igreja tira um pouco de recurso, porque quem vai visitar o Museu do Vaticano paga uma taxa, é onde o Estado do Vaticano sobrevive. Né? Bom, isso foi estabelecido, então, pelo Tratado do Latrão, em 1929, que criou o Estado do Vaticano. Tudo pertence ao governo italiano, sendo usufruto. Então, as maravilhas todas que estão ali, né? Aquela Pietà maravilhosa do Michelangelo, e tem, no Museu do Vaticano, tem até múmias egípcias, né? Conservadas, que foram doadas lá na antiguidade. Né? Como tem aquele obelisco na Praça de São Pedro, que veio do Egito, né? De 2, 3 mil anos antes de Cristo. Pode passar. São coisas que a igreja ganhava, os papas ganhavam isso. Né? Olha que citação interessante. Essa citação que vai aparecer aqui vai mostrar o seguinte, como é que na igreja as pessoas mais simples podiam chegar aos cargos mais altos. Olha esses dados históricos. O grande Suja, que era abade de Saint-Denis, Saint-Denis era um mosteiro importantíssimo na França. Era filho de um servo de Gleba. Servo de Gleba, quando tinha lá, né, a Europa inteira ficou dividida praticamente em glebas de terras, né, naquele tempo. Então, era um servo de Gleba, né, que tinha lá os suceranos, o vassalo e os suceranos. Né. Depois, Maurício de Sully, que era bispo de Paris, que construiu a igreja de Notre-Dame, essa igreja que pegou fogo, era filho de um mendigo. Se tornou um bispo da igreja, construiu Notre-Dame de Paris. Né? Eu coloco isso aqui porque muita gente diz, a igreja discrimina, só está a favor dos ricos e tal. Não é não. Passa aí. São Pedro Damião, doutor da igreja, futuro cardeal, ele guardava porcos. Como Vaso, que era bispo de Liege, na Bélgica,
também guardava porcos. Chegaram a bispo, chegaram a cardeal. Entre os papas, olha que interessante, São Gregório VII, o grande São Gregório VII, era filho de carpinteiro. Bento XII era filho de um açougueiro. Urbano IV era filho de um sapateiro. Bento XI era filho de um pastor de cabras, sem falar de muitos outros. Então, isso mostra o quê? Que a igreja promovia as pessoas. Quantos e quantos bárbaros, depois que foram convertidos pelos monges de São Bento, se tornaram sacerdotes, se tornaram até bispos, descendentes de bárbaros. Porque, sabe, para a igreja, para Cristo, não tem diferença. A graça de Deus não escolhe se ela vai beneficiar o brasileiro, ou o japonês, ou o americano. Não, se a pessoa abrir o coração para Deus, pode ser qualquer um, de qualquer nacionalidade. Deus muda aquela pessoa. Pode passar. Outro fato interessante, aí vocês veem o que a igreja fez na Idade Média. Nós estamos falando do século XII. A Idade Média começa no ano 500 e vai até o ano 1500. No século XII, havia só na França 70 abadias com escolas. Quando eu disse que quando o Império Romano desabou, tudo ficou na mão da igreja, as abadias, os mosteiros, é que tinham as escolas, tinham os leprosários, tinham os orfanatos, tudo em volta deles. Só na França havia 70 abadias com escolas. Essas escolas depois se transformaram em universidades. Aí começaram as universidades no mundo, dessas escolas dos mosteiros. Todos os grandes bispos tinham escolas. Na França, no século XII, havia mais de 50 escolas episcopais. O que são escolas episcopais? Escola do bispo. Do lado de cada catedral, o bispo tinha uma escola. E outras coisas. Por quê? Porque a civilização acabou. Os bárbaros não tinham cultura de escola, de hospital, não tinham nada. Os bárbaros eram nômades. Várias dessas escolas se transformaram nas primeiras universidades do Ocidente. Olha as universidades que nasceram dessas colégios catedrais. Bolonha, na Itália, no ano 1100, especialidade era o direito. Salerno, na Itália. Chartres, na França. Oxford, Cambridge, na Inglaterra. A famosíssima universidade de Oxford e Cambridge, a Igreja Católica que criou através dos seus colégios anteriores. Sorbonne, na França. Sorbonne, a maior universidade de Paris. Por que chama Sorbonne? Porque o rei da França, na época, São Luís IX, santo, chamou o capelão dele, que chamava-se Robert Sorbonne, e disse: Padre Sorbonne, transforme o colégio da catedral numa universidade. Aí surgiu a Sorbonne, porque o padre Sorbonne foi que fundou, a pedido do rei São Luís IX da França. Montpellier, na França, especializado em medicina. Valladolid, na Espanha. Compostela, na Espanha, e vai embora. São mais de 50 universidades que a igreja criou. Será que os universitários sabem disso? Que foi a Igreja Católica a matriz da universidade? Por quê? Porque a igreja cultivava a ciência e a fé. Eu escrevi um livro, aqui, Ciência e Fé em Harmonia. Por que a igreja promoveu tudo isso? Porque a igreja sempre acreditou que a ciência e a fé são de Deus. Não há antagonismo entre ciência e fé. Pelo contrário, são duas irmãs que caminham juntas. A fé fortalece as ciências e a ciência fortalece a fé. João Paulo II disse, na encíclica dele, Fides et Ratio, fé e razão. A fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. A fé e a razão. O Papa fala, a fé sem a razão vira fanatismo. E a razão sem a fé vira racionalismo, ateísmo. Mas as duas juntas se completam. Bonito a gente ver isso na história da igreja, Pode passar. A Universidade de Bolonha, na Itália, foi a primeira fundada pela igreja em 1158. Tinha cerca de 10 mil estudantes. 10 mil estudantes. No século XI. Olha, tinha estudantes italianos, lombardos, francos, normandos, espanhóis, catalães, ingleses, germanos. Por que tinha aluno de toda a Europa? Se cada um falava uma língua diferente. Qual era o segredo? Havia um segredo.
todo mundo falava o latim. Então, a língua que era usada para todo mundo era o latim, mais do que o inglês hoje. Porque o inglês hoje não é adotado nas universidades do mundo, só nas universidades americanas de língua inglesa. São Tomás de Aquino, que era italiano, estudou na Sorbonne, que era uma universidade francesa. Né? Santo Alberto Magno, que era italiano, era professor da Sorbonne na França, porque tudo era no latim. Por isso que o latim ficou extremamente forte. Era a língua do Lácio, na Itália, que a igreja adotou para unificar exatamente todo esse trabalho universal dela. Né? Bom, todos se entendiam porque os professores e alunos falavam o latim. Pode passar. Olha, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, surgiu de uma escola monacal. Monacal o quê? De monge, de monastério. Né? E foi apoiada pelo Papa Inocêncio IV, né? Em 1254. Os papas apoiavam as universidades. Quando havia conflitos, os pessoal querendo destruir as universidades, os papas apoiavam as universidades. É muito interessante isso. Até 1440, na Europa, havia 55 universidades e 12 institutos de ensino superior, onde se ministravam cursos de Direito, Medicina, Línguas, Artes, Ciência, Filosofia, Teologia, fundado pela Igreja. Da onde eu tirei esses dados? Esses dados estão todos nesse livro aqui, uma história que não é contada, que eu tirei de onde? Tirei do Dr. Thomas Woods, no livro dele, How the Catholic Church Built the Western Civilization. Como a Igreja Católica construiu a civilização. Aqui tem mais de 200 referências bibliográficas. Eu estou colocando isso porque aqui, no slide, eu não estou colocando a referência bibliográfica, a pessoa pode pensar que eu estou chutando a minha cabeça. Não é, não. Se quiser conferir, confira no livro do Dr. Thomas Woods, nesse aqui e outros livros de história da igreja. Bom, pode passar. Olha que interessante. Das 75 universidades criadas até 1100, de 1100 a 1500, 47 receberam a bula papal de fundação. Ou seja, quem que autorizava uma universidade a funcionar era o Papa. Era como se fosse hoje o MEC, né? No Brasil, quem autoriza uma faculdade a funcionar é o MEC. Na Idade Média era o Papa. Por quê? Porque estava na mão da igreja tudo de ciência. O doutor Daniel Hopes, que é o maior historiador da igreja, ele fala o seguinte: durante a Idade Média até 1500 não se encontrava nenhuma capacidade intelectiva, desenvolvimento que não fosse da igreja. Isso por quê? Porque a igreja queria ter o monopólio da ciência, o monopólio da... Não, por um fato histórico, que quando caiu o Império Romano só ficou a igreja. Então a igreja cultivou tudo. Então é óbvio, é lógico que a igreja passou a ter o domínio da tecnologia, o domínio da ciência. Agora, vocês viram aí a promoção dos pobres, a cargos até de bispo e de cardeais. Ok? Isso mostra o quê? Que a igreja tinha preocupação de promover quem estava embaixo. Eu estou colocando isso porque há uma versão contrária a essa nas universidades. Bom, olha que interessante aqui, né? Muitas outras que surgiram do poder também secular, especialmente por causa dos reis, receberam em seguida a confirmação pontifícia, com a concessão da faculdade de teologia ou de direito canônico. Então, muitos que surgiram a partir dos reis, que também eram católicos, eram oficializados pela igreja. Pode passar? Os monges beneditinos, essa é uma história fantástica. Existe um escritor chamado Montalembert, que escreveu a história dos monges na Idade Média. É um volume. Que coisa maravilhosa o que esse homem conta dos monges. O que esses monges de São Bento faziam? São Bento era mais ou menos do ano 480. São Bento forrou a Europa de mosteiros. Itália, França, Inglaterra, até Inglaterra, forrou. E o que aconteceu? Isso passou a ser todo o apoio que a igreja tinha para a evangelização, para o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento das artes, o desenvolvimento da música, desenvolvimento da engenharia, tudo na mão dos monges. Né? Então, os monges beneditinos foram os agricultores da Europa na Idade Média. Eles pegavam aquelas regiões de pântanos, irrigavam aqueles pântanos
faziam canais, e ali fazia plantações. Começaram a ensinar os bárbaros a plantar. Os bárbaros eram nômades, né? Desenvolveram-se em larga escala, associando a agricultura com a oração. É o lema de São Bento, né? Ora et labora, o monge reza e trabalha. O símbolo deles é o arado e a cruz. O arado para trabalhar a terra e a cruz para rezar. O monge para de 3 em 3 horas para rezar o ofício das horas e depois volta para trabalhar, né? E trabalhavam mesmo, gente, impressionante, né? Eles deram a toda a Europa uma rede de fábricas, centros de criação de gado, centros de educação. Uma avançada civilização emergiu, né, da onda caótica dos bárbaros. Essa frase aqui é de Daniel Rups, que é o maior historiador da igreja, que ganhou pela obra dele, 10 volumes, ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras. Certo? Vamos lá. Aqui alguns fatos também, assim, que eu fui colocando aí para a gente entender, para ver como é que a igreja sempre se preocupou com a ciência. Vocês todos sabem, foi o padre Bartolomeu de Gusmão, sacerdote científico brasileiro, que em 8 de agosto de 1709 apresentou aos reis de Portugal o primeiro modelo de globo aéreo estático, um balão, né, deslocado por ar quente. O homem que inventou o balão, os dirigíveis, que depois houve os Zeppelins, etc., no mundo inteiro, né? Então a igreja sempre teve homens, padres, cientistas. Basta dizer que quem descobriu o Big Bang, a maior descoberta da física moderna, talvez hoje, foi um padre da igreja, o padre Georges Lemaitre, doutor em astrofísica, amigo, né, do cientista doutor Albert Einstein. E faziam conferências juntos. Um padre da igreja, né? Pode passar? Olha que coisa bonita. Isso aqui é muito recente, né? O padre Michel Heller, sacerdote, cosmólogo, matemático, polaco de nascimento, recebeu em Londres o prêmio acadêmico mais reconhecido do mundo por um estudo que mostra como a matemática pode oferecer provas indiretas da existência de Deus. Esse homem ganhou um prêmio famosíssimo recentemente, porque ele provou, ele é doutor em matemática, ele provou, pelos cálculos estatísticos, que não tem como o universo ter surgido do acaso. Porque quem sabe estatística sabe o que é estatística, né? São eventos fortuitos que se cruzam e você pode ter aí, né? Por exemplo, se joga um dado com 6 partes, qual é a chance que você tem que cair o número 1? É 1/6, e por aí afora. Então ele mostra que a complexidade do universo, por exemplo, você montar, por exemplo, vou dar só um exemplo rápido. Você pega, por exemplo, uma hemoglobina, né? Que é uma macromolécula, né? Aquilo tem uma ordem exata na sua composição, né? Por exemplo, um outro exemplo mais fácil de entender, você pega a insulina. A insulina é um produto que você joga no sangue, a insulina identifica um excesso de açúcar e queima o excesso de açúcar. É como se fosse um elemento inteligente. Agora, veja que ele é composto de 96 elos, como se fosse uma corrente. É uma macromolécula que a gente chama. Se você trocar 2 elos deste de lugar, acabou. Aquilo não funciona mais. Como você pode colocar aquilo no sangue que não identifica mais excesso de açúcar e nem queima. Agora, quem é que pôs essa ordem aí? Para essa química funcionar, tem que ter uma inteligência por trás. Então, o acaso, pelos cálculos probabilísticos do padre Heller, não consegue estabelecer isso. Então, ele prova indiretamente a existência de Deus e ganhou um prêmio fantástico. Passa, não sei se aparece aqui nesse meu dado aqui. Pode mudar. Aqui o prêmio. O prêmio de 1.170.000 euros. 1 milhão de euros. Daí quase uns 4, 5 milhões de reais. A sua especialidade são as fórmulas complexas desenvolvidas há mais de 40 anos, capazes de explicar muitas coisas, inclusive a sorte, a questão da estatística, né? Através do cálculo matemático. Veja que coisa bonita, a fusão da matemática com a religião. E ganhou o prêmio Thompson de 1.000 euros. Né? Vamos lá. Eu podia ficar aqui a noite inteira, sabe, dando exemplo desses. Aqui, nessa 1 hora de programa, eu vou mostrar aqui uma meia dúzia de coisas só. A gente vai fazer um intervalo agora, que está na hora,
e daqui a pouquinho a gente já volta, é bastante rápido. Espera aí que é no máximo 3 minutos. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu aí que como é rápido o nosso intervalo, né? Porque aqui não tem propaganda, aqui não tem comerciais, ok? E também não tem nenhuma ajuda de, não sei, organização não governamental, nem governamental, né? Então aqui o dinheiro chega aqui para manter esse sistema de rádio, televisão, internet, sistema de evangelização através de você. Por isso a Canção Nova pede a sua ajuda, a sua colaboração, porque vocês estão aqui, estão vendo quanta gente está trabalhando aqui, né? Olha, só aqui tem 3 câmeras, tem mais ali 2 pessoas trabalhando, na ilha de edição tem mais gente trabalhando, e olha, são mais de 10 pessoas para um programa desse chegar no ar. E as pessoas não vivem de ar, né, de vento, né? As pessoas vivem de arroz, de feijão e remédio e outras coisas mais, né? Tá aí. Eu quero só lembrar que a Canção vai fazer um acampamento de cura e libertação. Quando é que vai ser? 4 a 6 de outubro. É anunciado com bastante antecedência para que as caravanas possam se preparar, as pessoas possam reservar aqui as pousadas, etc. Então, de 4 a 6 de outubro, e o tema será esse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Frase de Jesus, né? João 8,32. Temos a participação do grande sacerdote português, que é doutor em teologia, é membro da Associação Internacional de Exorcistas, o padre Duarte Lara. Já esteve aqui outras vezes, né? Realmente um homem sábio, um homem douto e um homem de grande espiritualidade também. Então, informações você pode ter pelo site eventos.cancional.com ou pelo telefone 12 31 86 2600, que agora também é WhatsApp. Esse telefone agora também funciona no WhatsApp. Muito bem, vamos continuar então aqui a nossa caminhada, falando um pouco sobre alguns acontecimentos da história da igreja. Tá? Eu não quero dizer aqui que os filhos da igreja não cometeram erros, cometeram. Sim, houve muitos hereges que nasceram dentro da igreja. Ário era um presbítero famoso, herege. Macedônio, patriarca de Constantinopla, herege, negava a divindade do Espírito Santo. Eutiques era um monge famoso de Constantinopla, negava que Jesus tivesse a natureza humana, o chamado monofisismo. Sérgio, patriarca de Constantinopla, negava que Jesus tivesse uma vontade humana, né? O chamado monoteletismo. E, então, mas se houve coisas negativas, como diz o Papa João Paulo II, se houve sombras na igreja, as luzes foram muito mais intensas. Agora, infelizmente, o que se faz hoje? Se mostram mais as sombras, os erros dos filhos da igreja, mas não se mostra a beleza que os filhos da igreja fizeram, né? Nós temos que ser coerentes, mostrar os 2 lados da questão, né? Por isso que eu escrevi um livro que eu chamei de Uma História que Não É Contada, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, na Idade Média, vocês estão vendo, sempre aparece uma interrogação aqui no final, porque você sabia que a interrogação, tá? Por isso que em cada frase, cada parágrafo, deixa aparecer interrogação no final. Olha que beleza isso daqui, por exemplo. Na Idade Média, a igreja construiu centenas de belas e majestosas catedrais. Por exemplo, foi preciso a Catedral de Notre-Dame de Paris pegar fogo para todo mundo saber que era uma obra maravilhosa da Idade Média do ano 1100. Fantástica, né? Num tempo que você não tinha cimento, não tinha ferro para usar, não tinha guindaste, não tinha energia elétrica, não tinha aparelhos elétricos, era tudo feito na mão. E é uma coisa que está lá há quase 1000 anos. Queimou praticamente a parte de cima, que era de madeira, mas a estrutura está de pé e vai ser reconstruída, né? Tipo coisa aqui, né? Como a gente vê aí um desses, e coisa com alturas imensas, né? 90 metros de altura, os campanários, né? Quem já visitou a Europa já viu o campanário, o que era? Aquela torre que ficava ao lado da catedral, da basílica, onde se colocava o sino. Por quê? Porque na Idade Média o sino era como que a nossa rádio hoje, nossa internet hoje. O sino é que comandava a vida. Porque nessa época de 1100, 1200, toda a Europa era cristã, católica. Então o sino tocava para acordar, o sino para a hora do almoço, o sino para a hora do enterro, o sino para a hora da missa, o sino para tudo. Por isso que o sino ficava muito alto,
assim, em campanários, às vezes, de 90 metros de altura. Eu subi num campanário em Bolonha, que eu cheguei lá quase morto de cansado, subi quase 400 degraus para chegar lá em cima. Isso era comum na Europa. Por exemplo, todo mundo fala a famosa Torre de Pisa, que inclinou. O que é a Torre de Pisa? A Torre de Pisa é o campanário da Basílica de Pisa. A Torre da Basílica de Pisa, onde estava o sino lá em cima. Inteirinha de mármore branco. Foi feito quando? Ano 1200. Uma coisa fantástica. As pessoas que dizem que a Idade Média foi uma época de trevas são pessoas ou de má fé ou ignorantes. Ou não estudaram a história da Idade Média, ou então é má fé. Porque no tempo que você tinha a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, no tempo que você tinha as obras do doutor da igreja, Santo Alberto Magno, Santo Anselmo, muito antes Santo Agostinho, obras que estão até hoje, são perenes, onde surgiram as grandes e enormes catedrais, os grandes e enormes mosteiros, enormes e enormes castelos. Vai dizer que a Idade Média foi uma época de trevas, onde se desenvolveu uma música fantástica, uma arte fantástica. O que é isso? Olha aqui esse dado. Na Idade Média, a igreja construiu centenas de belas e majestosas catedrais em toda a Europa. Aqui eu listo algumas mais importantes. Por exemplo, Reims, na França, Bolonha, na Itália, Córdoba, na Espanha, Florença, na Itália, Gênova, na Itália, Milão, na Itália, Paris, Catedral de Paris, que é a Notre Dame, né? Montreal, na França, Nápoles, Roma, Sevilha, Amiens, Bivof, Chartres, Notre Dame, Rouen, na França, Veneza, na Itália, Viena, Verona, Catedral de São Paulo, sabe, estão de pé até hoje. Obras com quase 1000 anos de idade estão de pé. Olha a tecnologia que se usava na Idade Média. Os vitrais maravilhosos da Idade Média, até hoje, os cientistas não sabem como é que eles faziam. Como é que era a pintura que eles usavam. É um segredo que até hoje a modernidade não descobriu. Essas coisas não são contadas. Vamos passar. Alguns historiadores consideram que a grande reforma na moral da humanidade foi devida exclusivamente à Igreja Católica. Por quê? Ela eliminou as lutas dos gladiadores que haviam em Roma. Quando o cristianismo chegou em Roma, acabou com aquela loucura, aquelas lutas de gladiadores nas arenas romanas, gente se matando. Você sabe, por exemplo, que o Coliseu, que foi fundado lá na época do Nero, mais ou menos, no primeiro século, né? E ficou pronto na época do imperador Trajano. O Coliseu, ele tinha um sistema que ele podia ser, assim como o Maracanã, cabia 50 mil pessoas, e era coberto. Ele tinha um sistema que enchia d'água o centro dele, como se fosse um lago, e eles colocavam batalha naval ali, de verdade, e gente se matando, e o povo assistindo, e aplaudindo. Quando secava aquela água, soltava leões em cima de cristãos, ou então logava gladiadores se matando ali. A igreja acabou com isso. A cultura católica acabou com isso. Daniel Roux chamava de a revolução da cruz. Entrou o cristianismo, né? No ano 385, o imperador Teodósio o Grande, pelo decreto de Tessalônica, extinguiu o paganismo, né? Daniel Rupp diz que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. A espada romana, orgulhosa, aquela águia romana que abria os braços e dominava o mundo, aquela águia se curvou diante de Cristo. O império se tornou cristão, né? À custa de quê? Sangue dos mártires, os apologéticos dos doutores da igreja, escreviam para os imperadores, né? Por exemplo, um grande advogado cristão do século II, que depois foi ordenado padre, né? Tertuliano, escreveu para o imperador, um dos imperadores que mais massacraram a igreja, né? Marco Aurélio, escreveu aquela frase que ficou célebre, né? Não adianta o senhor matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Escreveu em latim, sanguis martyrum semen Christianorum. Não adianta o senhor matar cristãos. Nas arquibancadas, os romanos se convertem ao cristianismo, porque vê que tem alguma coisa diferente nesse povo.
onde tem criança, jovem, velho, sendo mortos por leões cantando salmos. Alguma coisa está diferente aí. E Roma foi se transformando no cristianismo. Né? Mas aí, então, ela eliminou as lutas dos gladiadores, os infanticídios, se matavam crianças. A criança nascia aleijada, eles jogavam num abismo. Isso Sêneca conta na história de Roma, isso lá na Grécia, os filósofos gregos contam, né? Aristóteles, Platão. A criança que nascia aleijada, jogava num abismo, eram os infanticídios. A igreja acabou com isso. Os abandonos dos velhos à morte. O sujeito ficava velho, abandonava a morte. Né? Até uma história interessante que contam na história da igreja, que teve um velho que o filho levou ele lá abandonou lá num lugar para morrer, e deixou lá uma coberta com ele. Diz que o velho rasgou a coberta no meio e disse: leva metade para você, quando seu filho trouxer você para cá. A igreja acabou, a caridade da igreja acabou com tudo isso. A igreja fez uma revolução social no contexto, sem falar na imoralidade que havia em Roma, né? Que era tremenda. Pode passar. Durante 60 anos, aqui isso eu já falei, estou só escrevendo aqui para depois quem quiser ler. Durante 60 anos, 5 papas se consideraram prisioneiros do Vaticano. Por quê? Aquilo que eu falei, em 1870, quando o Estado italiano invadiu o território da igreja, a igreja ficou acuada ali no pedacinho do Vaticano, e os papas sabiam que se eles saíssem dali, a igreja não tinha mais saída. Então ficaram presos, nunca saíram do Vaticano durante 59 anos, né? Para impedir que o Estado italiano tomasse esse patrimônio da igreja. Apesar de toda a pressão contrária, né, esses papas. Quais são os papas? Olha, Pio IX, Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio XI, não entregaram o Vaticano à Itália, até que em 1929 foi feito o acordo com Mussolini, pelo Tratado de Latrão, né? E é interessante o que o Papa Pio XI falou para o Mussolini. Mussolini queria tirar tudo. Não, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Não tem essa história? E o Papa diz por quê? Olha que bonito o Papa disse. Escreveu isso. Assim como Cristo precisou de um corpo, Deus precisou de um corpo humano para salvar a humanidade, a igreja precisa de um pedaço de chão para salvar o mundo. Interessante, né? Até aí o Mussolini reconheceu no Tratado do Latrão. Pode passar. Mas é a chamada questão religiosa, né, que durou praticamente 60 anos. Bom, aqui um outro dado interessante sobre ciência. Não sei se todo mundo sabe que o Vaticano tem 3 pontifícias academias importantes, né? A Pontifícia Academia de Ciências, e que nela hoje tem cerca de 26 prêmios Nobel, de todas as áreas. Por que a Academia de Ciências? Porque o Papa convida os prêmios Nobel de Física, Química, Matemática, Biologia, Psicologia, Medicina, para fazerem parte da Academia de Ciências do Vaticano. Quando o Papa precisa de um parecer científico, ele pede. E é interessante o seguinte, que esses acadêmicos que são prêmios Nobel, nem todos são católicos, não. Não, é gente do mundo inteiro que o Papa convida, né? Sabe, de qualquer nacionalidade, de qualquer religião, né? Por exemplo, o Steve Hawking, o famoso Steve Hawking, que morreu há pouco tempo, daquele que era especial, que ficava naquela cadeira de roda, o maior físico da atualidade, era membro da Academia Pontifícia. E muita gente, né? Famosíssima, né? Você pega um de Broglie, famoso na física quântica, você pega um Pasteur e outras pessoas famosíssimas que faziam parte da academia. Bom, nenhuma universidade do mundo tem um staff desse de doutores prêmio Nobel. Eles não são funcionários do Vaticano, eles não trabalham ali todo. Eles são consultores ad hoc, quer dizer, o Papa consulta quando precisa de uma... Mas eles aceitaram ser consultores da igreja. É porque respeita a igreja, né? Vamos lá. Agora, alguns dados interessantes também, ainda da Idade Média. O primeiro relógio que se tem recordação foi construído pelo Papa Silvestre II, que era um pesquisador. É o Papa que fez a virada do ano 1000.
para a cidade de Magdeburgo por volta do ano 996. Então, o primeiro relógio foi um papa ele era um verdadeiro cientista, o Papa Silvestre II. Pode passar. Aqui algumas informações são assim colocadas. E relógios mais sofisticados foram construídos mais tarde. Por exemplo, Peter Lightfoot, um monge do século XIV, de Glastonbury, construiu um dos mais antigos relógios que ainda existe e que está agora em excelente condição no Museu de Ciência de Londres. O que eu quero mostrar com isso aqui? Isso aqui é apenas um dado pensado, entre muitos. Mostrar que a igreja sempre se dedicou à ciência. Nunca houve uma aversão, porque há algumas filosofias atravessadas que dizem que a igreja matou a ciência. A igreja condenou Galileu Galileu à Inquisição. Então a igreja era contra. Mentira. Galileu Galileu morreu em paz com a igreja. Muita gente pensa que Galileu morreu na fogueira, Galileu morreu numa cama, recebeu todos os sacramentos da igreja. Não é? Ele cometeu um erro, não é o caso de comentar aqui agora, por isso que ele na época foi punido no contexto da época, mas nunca houve uma obstrução da ciência. Mentira. Pode passar. No fim do século XVIII, aqui um dado mais recente, né? A Revolução Francesa exterminou cerca de 17 mil padres e 2 vezes esse número de freiras, ou seja, mais de 30 mil freiras. Sabe onde é que eu tirei esse dado? Esse dado eu tirei desse livro aqui, ó, A Inquisição, de 2 autores americanos recentes, Bagent e Leite, da editora Imago, do Rio de Janeiro, de 2005. Esses 2 autores aqui são avessos à igreja, não gostam da igreja. E eles escreveram isso aqui, que a Revolução Francesa matou 17 mil padres e mais do dobro disso de religiosos. Está certo? Destruiu ou confiscou prédios de terra da igreja, saqueou os tesouros da igreja, quase destruíram a Catedral de Notre-Dame de Paris. Eu digo isso por quê? Porque muita gente pensa, a Revolução Francesa foi igualité, fraternité, liberté, cortando cabeça de gente. Aí vocês estão vendo aqui uma cena da guilhotina, aqui, ó, com a cabeça de uma pessoa na mão. Né? A guilhotina funcionava dia e noite na Praça de Paris. Tem uma história interessantíssima, tem até um livro aqui, nós publicamos, né? Sobre a última ao cadafalso, escrito por uma historiadora francesa, Regine Rollefort. Conta o quê? Conta a história de 16 carmelitas francesas, numa cidadezinha de Copenhague, perto de Paris, que foram todas condenadas à morte na guilhotina. Por quê? Porque a Revolução Francesa tinha proibido os conventos. E elas perseveraram ali. Foram todas presas, levadas para a praça e degoladas. Por que o livro chama-se A Última ao Cadafalso? Cadafalso é a guilhotina, porque a Madre Superiora foi a última. Ela viu cada irmãzinha dela ser degolada. Teve uma irmãzinha que falou para ela assim, Madre, a senhora me desculpe, eu não acabei de ler o ofício das horas hoje. Ela disse, não tem importância, minha filha, vamos todas rezar lá no céu daqui a pouco. E ela foi a última que foi degolada. Isso é igualdade? Isso é fraternidade? Isso é loucura. Foram 10 anos de terror. De 1790 até 1800, quando Napoleão Bonaparte depois assumiu o Império Francês, foram 10 anos de terror, em que a Revolução Francesa matou os próprios originários dela, motivado por aqueles filósofos racionalistas, né? Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Condorcet. Geraram essa loucura. Mas se você tocar na Revolução Francesa, a pessoa vira um bicho com você. Não, foi a Revolução que trouxe a democracia no mundo. Pode ter trazido alguma coisa boa, mas trouxe um terror que não se pode esquecer. É inegável, basta ver os livros de história. Certo? Ok, passa para nós aí. Outros fatos que a gente não pode esquecer. Na Revolução Civil Espanhola, que foi aqui, século XX, 1937, o ódio contra a igreja foi responsável pela morte de 4.000 sacerdotes, 2.300 religiosos e milhares de leigos. A Revolução Espanhola foi uma coisa horrorosa contra a igreja.
se voltou radicalmente, como a mexicana também. Passa o outro slide, eu acho que a outra é... Bom, ainda não é. A mexicana também, que aconteceu em 1910, a Revolução dos Cristeiros, matou muita gente no México, católicos, né? Bom, não sei se sabia que a Igreja Católica é a maior instituição caritativa do planeta. Isso aqui é o que eu gostaria de mostrar também. Se a Igreja Católica saísse da África hoje, 60% das escolas e hospitais seriam fechados. Quando a epidemia de AIDS estourou nos Estados Unidos, as autoridades não sabiam o que fazer, as freiras da igreja foram convidadas a cuidar dos doentes, porque ninguém mais queria fazer. Está nos livros, bem claro. Tá? Pode passar. No Brasil, até 1950, quando não existia nenhuma política de saúde pública, eram as casas de caridade da igreja, as santas casas de misericórdia, né, que cuidavam das pessoas que não tinham condição de pagar um hospital. Pode passar. Quer dizer, essas coisas não podem ficar escondidas, né? Desde os primeiros séculos, os cristãos pintaram e esculpiram imagens de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, não para adorá-los, mas para venerá-los. As catacumbas e as igrejas de Roma, dos primeiros séculos, são testemunhas disso. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque há um combate contra imagens, né? Mas espera aí, os nossos mártires, que eram massacrados pelo Império Romano, faziam... Eu trouxe de uma das catacumbas de Roma, eu trouxe um caderno só de fotos, de imagens que os mártires faziam, século II, século III. A igreja Deus nunca proibiu imagem. Proibiu imagem de ídolo, de Deus falso. Isso a igreja nunca fez. Pode passar. Olha que bonito, essa imagem que vocês estão vendo aí. A mais antiga imagem da Santíssima Virgem é um afresco da Catedral de Santa Priscila, em Roma, do início do século III, ou seja, ano 200. É uma das mais antigas da arte cristã sobre o mistério da encarnação do Verbo. Aqui, imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus do ano 200, começo do século III. Essas coisas todas a gente precisa conhecer, né? Essa imagem, ela tem inclusive no Catecismo da Igreja, aqui no Catecismo da Igreja, aqui na página 18, o Catecismo traz essa imagem aqui. Vou mostrar rapidamente, que nós já estamos no final do programa, mas eu gosto sempre de mostrar essa imagem. Para mim, essa imagem é que prova que Deus nunca proibiu fazer imagem, porque se Deus tivesse proibido, os nossos mártires não faziam imagem. Aqui a imagem, aqui, ó. Pode mostrar aí na câmera. Quem tem esse catecismo amarelinho, está aqui, ó. Essa imagem que vocês estão vendo ali. É das catacumbas de Roma. Então, como é que... né? Está aí. Bom, mais um slide só para a gente terminar, dá tempo? Põe aí mais uns. Catacumbas eram os locais que serviam de cemitérios subterrâneos aos primeiros cristãos. Eles enterravam os mortos aqui, como se fossem gavetas na parede, né? As catacumbas foram construídas ao longo das estradas romanas. Existiam 40 catacumbas ao redor de Roma, sendo a mais conhecida a catacumba de São Calixto. Bom, é isso que eu tinha para mostrar hoje, né? É apenas, olha, uma pequena amostra do que é a vida da igreja, a história da igreja. Eu coloco isso para despertar também nas pessoas o interesse de estudar essas coisas. A nossa história é muito bonita, a história da igreja é maravilhosa. Houve sombras, mas as luzes foram mais intensas, ok? Então, eu quero pedir agora, para encerrar o programa, que os nossos sacerdotes que nos acompanham em casa, o diácono, que nos dê a bênção, né? A bênção pode ser dada à distância. Então, vocês podem colocar a intenção de vocês hoje. Eu gosto sempre de pedir a Deus, né, pela Canção Nova, pelo nosso Brasil, né, pelas nossas famílias, por todos nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe até as suas casas. Beleza. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.